Fala galera, tudo bem? A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Família Unida Cast. Estamos aqui para mais um episódio, para mais um podcast da família, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito polêmico e talvez muito procurado nas igrejas, né? Porque é um tema bastante abrangente, que gera muitas dúvidas para muitas pessoas. Nós vamos falar sobre libertação. Estou aqui com o nosso AP Rodrigo, né? E ele vai ser hoje o entrevistado ao invés de entrevistar. Então nós vamos bater um papo, né, AP? É isso aí, queridos. Sejam bem-vindos à Família Unida Cast, o podcast da família. Vamos falar sobre esse assunto de batalha espiritual, sobre libertação. É importante nós termos essa consciência que nós, como cristãos, estamos envolvidos em uma batalha espiritual, né? A Bíblia deixa clara isso, apesar de alguns ministérios e alguns pastores que são sensacionalistas, né? Que acreditam que já acessou alguns dons do Espírito, alguns não acreditarem, nós sim, pela palavra de Deus, estamos envolvidos nessa batalha espiritual e a gente vai conversar, bater um papo sobre isso. É isso. Principalmente nessa semana, que nós estamos na semana de oração pela nossa conferência Libertos para Adorar, que acontece no dia 9 de agosto, às 19 horas, lá na rua Rio da Fronteira, número 532, no Ministério Família Unida pela Graça. É isso, show de bola. Estamos aqui, ó, com o nosso boné já, né? Mostra aí, AP, pra galera, ó. O boné já tá disponível, hein, pra quem tiver interesse. Libertos para Adorar. É isso. Estamos... PIG, que são as siglas da igreja, o símbolo. Essa conferência é uma preparação para o nosso retiro, né? Para o nosso acampamento, né? Que nós vamos ter sobre... que vai também trabalhar muito sobre esse tema Libertos para Adorar. E ainda temos poucas vagas. Então, se você tiver interesse, procura. 14, 15 e 16 de novembro, certo? Isso mesmo, 14, 15 e 16 de novembro. É isso. Então, a gente já está no segundo e último lote lá. Isso. Segundo e último lote. Então, parcela no cartão, dá para fazer alguma coisa aí, se você ainda tem interesse disso, você vê importância e necessidade nesse trabalho. E aí eu já começo a pejar para a gente falar sobre libertação. Antes de entrar na temática, eu queria perguntar para você, quanto tempo você já lida com esse tema, né? Porque você já falou, quem já acompanha aqui o podcast já sabe um pouco do seu testemunho, mas o quanto de tempo que você lida com essa questão espiritual, não apenas como um pastor, mas quanto de tempo você já entende, tem a consciência desse mundo espiritual, seja do lado cristão ou de qualquer outro lado, de qualquer outra religião? Então, essa questão dessa percepção do mundo espiritual eu tenho desde os 6 anos que eu me entendo por gente, que a minha família era de uma outra religião. Nós não estamos aqui para falar sobre religião, mas a minha família era de outra religião e ali a gente já tinha toda a percepção do mundo espiritual, né? Já tinha toda a percepção que havia algo transcendente, vamos dizer assim. A gente acreditava em Deus, só que via algumas manifestações no mundo físico e eram manifestações espirituais. Então, desde pequeno, eu tenho essa percepção. Mas quando eu entrei dentro da igreja, dentro de um ministério, a gente vai caminhando, vai conhecendo sobre Deus e vai vendo algumas coisas. E quando eu fui trabalhar diretamente como um obreiro, que eu falei, o mundo espiritual é real, existe uma guerra, uma batalha, existe um inimigo, né, declarado contra o povo cristão e nós precisamos nos posicionar. Então faz o quê? Eu tenho 40 anos, 36 que eu tenho uma percepção, 34 eu tenho anos. 17 anos de ministério, fiquei uns 2, 3 anos aí nos bastidores, então acredito que uns 14 anos já que a gente lida com essa questão de batalha espiritual. E agora como líder de ministério, e até um pouco antes, eu acho que uns 5, 6 anos diretamente aprendendo sobre o assunto, destrinchando, porque a gente precisa ter base bíblica para lidar com tudo isso. Eu fiz essa pergunta também antes de entrar nessa temática, porque é importante a gente entender que, principalmente nesse mundo de hoje, tudo digital, tem muito podcast, tem muita informação, tem a inteligência artificial, tem o Google, tem todas as questões assim, você encontra muito fácil respostas, mas
às vezes, algumas respostas que a gente vai encontrar são de pessoas que estão falando de uma teoria, mas não tem uma prática. Estão falando de algo que elas leram em algum lugar e elas retransmitiram aquilo, mas não tem uma vivência. Então, por isso que eu perguntei, porque a gente precisa ter um pouco de filtro, irmãos, quando a gente vai falar sobre algum assunto, estudar sobre algum assunto, para entender se essa pessoa que está falando tem experiência no que está falando, se ela passou por coisas que ensinaram ela na prática, né? Porque assim, não é todo curso hoje que a gente pode fazer que ele vai ser benéfico para a gente, porque tem pessoas querendo ganhar dinheiro com isso sem ter uma prática. Né? E assim, pastorzão, é interessante porque essa questão dessa batalha espiritual, sobre expulsão de demônio mesmo, muitas das vezes as pessoas aprendem no dia a dia. E não tem nada de errado nisso. Sim. Mas muitas das vezes a gente não vai buscar uma base bíblica, uma base formulada, não, tem que repreender tudo. E até uma problemática dos cristãos que a gente não busca estudo e conhecer. Eu estudei com algumas pessoas, né, de conceito, que se você pesquisar na internet, tá aí, Tânia Tereza, Carlos Ribas, fiz o curso do Carlos Ribas, pastor José Maurício, né, pastor Oswaldo Lobo, também tive estudos com ele e alguns outros aí. Então a gente precisa buscar uma base. Apóstolo João Yuri, se vocês pesquisarem, tá aí também. Leu todo o livro lá do Géser Cardoso, né? Que Géser Cardoso. Um evento que ele faz de libertação, uma imersão que ele faz que eu participei e que é muito bom também, né? Que eu até dei o livro pro AP também ler também. Fiz a imersão também do pastor Wesley, né? Do Wesley, que aprendeu Wesley com a Brito, Neuza Etioca. Então, são muitas bases, então é muita coisa. Sim. Falei pro pastorzão que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com respostas de bate-pronto, mas a gente vai tentar aqui formular, porque às vezes a cabeça, né, cria alguns caminhos neurais aí pra gente poder responder. Sim, eu vou fazer algumas perguntas que são um pouco mais comuns, que talvez você aí, telespectador, digamos que já se identifique, porque são perguntas que uma grande maioria tem, né? Então, sobre a questão da libertação, pastor. A pessoa aceitou Jesus, tá na igreja, não sei, de repente, quanto tempo, mas ela já tá caminhando com o Senhor ali um tempo, tá em um ministério. Essa pessoa, ela precisa passar por uma libertação? Toda pessoa que entra para a igreja, que aceita Jesus, ela necessita passar por um processo de libertação? O que é a libertação, né? Eu gosto muito de João 8,32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Toda a verdade, ela liberta. Então, enquanto você não sabe, age na ignorância, e eu falei isso na live esses dias, a gente acha que por ser ignorante a gente não vai sofrer as consequências. E a Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento te faz padecer. Mas quando você tem o conhecimento, que você adquire o conhecimento e coloca aquele conhecimento em prática, acontece uma libertação. Então, a libertação, ela é gradativa. Alguns, né, se libertam mais rapidamente. A libertação, ela acontece pela metanoia, pela mudança de mente. Então, querido, enquanto nós estivermos nessa terra adquirindo conhecimento, se aprofundando em Deus, a gente vai viver por um processo de libertação, né? E a libertação não é só um processo de expulsão de demônio, né? Que a gente linka muito isso, libertação com expulsão de demônio. Libertação é transformação de vida, é mudança de vida, né? Metanoia, né? Metanoia. É interessante essa sua resposta, porque a gente começa a abranger um pouco mais o tema, né? Então, a gente começa a sair de uma caixa que muitas das vezes a gente tem, de achar que a gente vai em um culto ou um evento de libertação e eu fui e eu tô liberto, né? Então a gente começa a olhar de uma forma de que a libertação, ela é algo que vai ser para a vida toda. A gente precisa trabalhar com isso a vida toda, né? Então isso é importante a gente ter em mente, porque as pessoas pensam que uma vez que você recebeu uma oração e foi em um evento, não, acabou ali e pronto, eu sou 100% santo, eu sou 100% salvo, eu sou 100% liberto, e não tem uma caminhada, né? E não tem uma dedicação em procurar saber. A gente pesquisa muito sobre a Bíblia, sim, e tá certo, porque lá estão as respostas que a gente necessita para viver, é o nosso manual de vida, mas a gente
pesquisa pouco sobre esse outro lado, que está afetando a nossa vida em vários sentidos, afetando a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, muitas das vezes, né? Assim, pastor, como nós viemos, quando eu digo nós, né, tem a minha irmã, pastora Márcia, meu cunhado, pastor Félix, minha esposa, né, também que passou por esses outros caminhos, por outras religiões, a gente começa a buscar respostas para tudo aquilo que a gente fazia lá, né? E Deus vai se revelando, questões de alimentação, porque algumas oferendas são feitas com alimento, porque a questão das bebidas envolvidas, da questão do cigarro, e aí a gente vai encontrando dentro da palavra de Deus assuntos que são profundos que não daria para a gente tratar aqui. Sim. Mas há algo muito interessante que, assim, eu, pastor Félix, pastora Márcia, minha esposa, nós passamos por um processo de libertação sem uma manifestação demoníaca, sem passar por um processo de endemoniamento, né? E existem algumas categorias. Não que a gente não tinha ali, de repente, algum espírito maligno agindo na nossa vida. Não. É porque tem pessoas que elas são libertas de espíritos malignos sem manifestação, querido. Sem manifestação. A gente precisa entender e compreender isso, né? Eu lembro que antes de entrar para o evangelho, né, ainda nas antigas práticas, eu li a Bíblia todinha. Então a Bíblia já foi, né, gerando em mim essa mudança, essa transformação. Foi um ponto de eu sair, de criar algumas interrogações e sair. Mas quando eu comecei a congregar, eu lembro que às vezes o pastor ele pedia para fechar o olho e aí eu fazia algumas orações, e eu lembro isso, e eu ficava com o olho fechado, mas eu sentia como meu corpo balançasse, assim, como se tivesse mesmo saindo algumas coisas de mim, sabe? Não sei se você já viu alguns filmes quando, né, um espírito tá, né, você assistiu um filme antigo aí, é o Ghost, né, quando entra alguma coisa, a mulher se transforma. Sim. E quando sai, fica passando um monte de espírito, ela fica assim, né, nela. Então eu sentia isso, cara. Acredita, cara, nunca perdi a consciência, que é um outro assunto também sobre libertação, que nem todo mundo perde a consciência. Tem pessoas que ficam no estado de semiconsciência, tem pessoas que ficam conscientes de tudo, né? Sim. O assunto ele é abrangente, né, pastor João? Mas tem pessoas que elas não endemoniam, cara. E foi um dos casos que aconteceu comigo, pastora Márcia, pastor Félix, e a gente estava envolvido em muitas alianças. Mas quando a gente veio para o evangelho, pelo nosso estado curioso, a gente começou a comer Bíblia, irmão. Você começou a comer Bíblia, você começa a se encher. É o que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E além, né, um espírito maligno, quando ele deixa uma casa, anda por lugares áridos, que é um lugar espiritual, e não achando lugar, Parábola ele vem e volta adornada, e fala, não, né? vou voltar para casa, né? E aí, voltando, acha a varrida adornada e traz 7 piores. Sim. Mas eu acredito que quando eles saíram, quando voltou, a casa estava cheia para honra e glória do nome do Senhor, não para nossa glória. Então eles não puderam voltar, não achou mais repouso. Mas até hoje a gente enfrenta nossas lutas e batalhas espirituais no dia a dia. Todos nós, né? Todos nós enfrentamos, né? Porque às vezes a gente olha também só essa questão de espiritual, de demônio, como algo do manifestar, né? Então, a pessoa tá endemoniada, se manifesta. Às vezes a gente não olha uma atitude, né? Um ato da pessoa como uma consequência do endemoniamento da pessoa, né? Então, a pessoa, ela adultera e ela fornica e tudo mais. Isso daí tem a ver com o espírito maligno? Não, porque não manifestou no culto, não, porque... Mas isso é coisas que às vezes a gente... que passa um pouco batido, né? E assim, nós como cristãos, nós temos que ter uma consciência. Primeiro, o diabo ele não quer se manifestar, irmão. Ele quer se revelar, falar, eu tô aqui e tal. Não, ele quer ficar tranquilo ali na dele, causando os seus males na vida da pessoa, causando frustrações e muitas das vezes afastando ela do caminho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos daqueles dias, e eu acredito não que só aqueles que fazem a obra, mas muitos chegam naquele dia, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo, e o Senhor fala, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, né? Eu não vos conheço. Então a gente precisa estar atento sobre essa situação, que essas pessoas que estão nessa condição qual o Senhor falou, de adultério, prostituição e tudo, estão se enganando, né? Engana-se a si mesmo, está dentro da igreja, mas de repente a Bíblia vai dizer que não herdarão o reino de Deus, né? É isso. Uma coisa que também acontece muito, né, P, que a gente precisa entender é que não só a oração, o jejum, a adoração, ela tem o poder de libertar. Isso é totalmente necessário e importante no processo de libertação, mas a decisão, né? A decisão da pessoa, né? Você tomou uma decisão de ler toda a Bíblia e aí quando você começou a conhecer, você já começou esse processo de libertação, né? E isso é algo importante a gente entender por quê.
Às vezes a gente passa por alguns momentos, eu já passei até em outros ministérios, em outras igrejas, que eu fui ajudar um amigo e eu fiquei até meia-noite expulsando um demônio. Mas o que que acontecia? Na outra semana, aquela pessoa estava lá novamente com mais demônios. Então, é algo que a pessoa não tomou a decisão de mudar de vida. Sim. Ela não tomou a decisão de mudar as práticas, de mudar as atitudes. E isso vai fazer com que É um ela agravante. sempre permaneça com o canal aberto, né? Eu costumo dizer assim, pastores, tem pessoas que são evidentes, né? Que elas têm uma ação demoníaca ali agindo na vida delas, né? Pessoas que não são cristãs. E você não pode sair por aí repreendendo o espírito maligno da vida de qualquer um. É o que o senhor falou, precisa de uma decisão, precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. A pessoa precisa querer, porque senão você acaba piorando a situação da pessoa se ela não quiser verdadeiramente essa transformação, e uma transformação em Cristo, porque sem Cristo nada nós poderemos fazer. Sim. Então, primeiramente precisa de uma decisão. É óbvio que se você está ali, se uma pessoa já tomou a decisão de ir para a igreja, de ir para o culto, de seguir ao Senhor Jesus, é óbvio, você vai ali ajudar, você vai auxiliar, você vai, é lógico, se precisar uma expulsão de demônios ali, você expulsa o espírito maligno da vida daquela pessoa e você passa por um processo que a gente chama de discipulado. Você precisa ser discipulado, você precisa ali fazer o acompanhamento. A gente tem um costume, né, daqueles que querem hoje. Antigamente a gente, né, praticamente impunha isso. Hoje a gente lida com quem quer, porque igual Sim. nós estamos falando assim, fazer um mapeamento. Faz um mapeamento da vida. Faz um mapeamento. Quer ver algo muito interessante, pastor? A gente fala que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro você precisa aceitá-lo como Senhor. E se ele é o Senhor da sua vida, então é ele que manda. E aí depois você aceita ele também juntamente como Salvador. Mas para tudo isso você precisa passar por um processo que chama arrependimento. Arrependimento. Eu conversava com alguns cristãos esses dias e eu falei até na live também, né, que acontece, que está acontecendo essa semana, que às vezes a gente olha para o passado e lembra do passado com orgulho. Ou seja, não tem um contritamento. Aí o cara que fala, não, eu era pegador, eu pegava todas mesmo, não sei o que lá, eu fazia isso mesmo, eu era o cara que agredia mesmo. Fala isso com orgulho, não fala Sim. isso com tristeza, não fala isso com quebrantamento, né? com arrependimento, sabe? E essa é uma grande problemática. Tem muitas pessoas que elas estão no caminho da libertação, mas não se arrependeram, irmão. Não tem arrependimento. E o arrependimento ele é necessário para a salvação e para a libertação. Entende? A gente precisa olhar e falar, porque quando você olha para trás e se arrepende, você não pratica mais. Se você continua praticando, você não se arrependeu, irmão. Você Sim. passou por um processo de remorso. Sim. Entendeu? Você só entendeu que é errado e tal, mas então... E o que é interessante nisso que você está falando, também pegar um link antes de fazer uma outra pergunta, P, é que a gente, eu também aí, como um pastor auxiliar, a gente vê muito na igreja, o que gera talvez, em alguns momentos, até um pouco de ciúmes, um pouco de revolta interna em muitos até obreiros, é que essa questão da libertação não tem a ver com o tempo de caminhada, tem a ver com o tempo de decisão, com o tempo de atitude, com o tempo de posicionamento, né? Então a gente vê pessoas chegando, por exemplo, muitas das vezes na igreja, com menos tempo do que outras e já conseguindo alcançar lugares muito maiores no quesito espiritual, no quesito ministerial, porque se permitiram viver essa transformação. Enquanto a gente vê outras pessoas em vários momentos, né, que estão há anos indo para os cultos, indo para os ministérios, mas parece que, sabe, nada aconteceu. Ouve a palavra, mas não permite viver aquela palavra. E o processo de libertação não acontece, aquela pessoa vive uma vida ainda desgraçada em alguns sentidos, por mais que seja uma palavra forte, mas, sim, sabe, sim. sem graça. Uma vida sem alcançar o melhor profissionalmente, o melhor familiarmente, o melhor em todos os quesitos, né? Isso é algo que eu acho que é importante a gente entender também, pastorzão, né? Assim, começa bem aí mesmo, né? Você conhece, você sabe que eu sou muito criterioso, principalmente acerca de unção. A gente sabe que tem algumas unções que elas são feitas e pessoas vão passar por processo de transformação. Como eu disse, a gente está se transformando todos os dias, mas é algo que a gente tem que olhar. Porque se um obreiro, cara, uma pessoa que tá ali e ela tá vendo o irmão chegar, né? É a questão Sim. do irmão do filho pródigo, né? E ela começa assim a ciumar, porque o irmão chegou, se aproximou, tá se aproximando do pai, tá se aproximando dos pastores, tá se aproximando do convívio ali. E ela consegue se enciumar por isso, então a gente precisa começar a olhar que há um plano maligno aí por trás, né? Agindo. Então essa pessoa também precisa de libertação.
E é interessante falar sobre essa questão, que obreiros também, muitos obreiros precisam de libertação. Eu já vi obreiros, né, não só diretamente, mas em outros lugares, caindo verdadeiramente endemoniado. Alguns não somente por causa de uma questão de rebeldia, mas por causa de N situações. Mas hoje a gente está lidando com algo pior, que é o espírito do engano. Porque os ciúmes, cara, ele dá essa brecha, dá essa abertura. E aí eu vejo meu irmão agindo, né? E aí eu começo a querer ser espiritual também. E aí eu começo a querer falar, não, Deus tá falando comigo também. Deus falou, e Deus disse, Deus... E aí você vai deixando o diabo falando, é esse caminho aí, é isso que eu gosto. E faz com que a pessoa, ela vire um espírito de engano dentro da igreja, né? Eu poderia até trazer um exemplo aqui. O pastor Josué Brandão, ele traz esse testemunho, que ele foi no ministério e ali tinha uma obreira que estava acamada. O pastor falou, vamos lá orar com a minha obreira, essa mulher é uma bênção, era líder do meu círculo de oração. Olha só, líder do círculo de oração, mas hoje ela tá em casa, tá acamado. O pastor, falando rapidamente, quando ele foi lá, falou, vou, né? Tava com fome e tudo, mas falou, eu vou. Sim. Aí chegando lá, viu aquela irmã daquele jeito, naquela situação, olhando fixamente assim, não se mexia, né? E aí ele começou o processo de oração e nada. Aí o pastor, não vamos embora ainda não, quero louvar um louvor. E quando o pastor foi louvar um louvor, ele saiu e aí quando ele passou pela porta, ele foi na varanda, Deus falou com ele. Falou, ela tá assim... por causa disso, porque no passado ela pediu para ser usada e ela falou, eu quero ser usada nem que seja pelo diabo. Meu Deus. E aí o diabo entrou na situação, né? É um dos exemplos que a gente até usa no nosso ministério, né? E ali o diabo entrou e começou a usar verdadeiramente aquela mulher. E aquela mulher começou a ser usada com espírito de adivinhação dentro da igreja. E ali... quando o pastor viu aquela mulher se manifestando daquele jeito, e é um erro, né? Não culpo o pastor, mas aí ele viu a oportunidade, colocou ela como liderança do círculo de oração. Só que aí, uma hora ou outra, Deus interveio, né? E aí colocou aquela mulher de cama. E o pastor Josué Brandão fala que quando chegou na casa dela, ela estava totalmente descabelada, a casa toda suja, o marido com o cabelo cheio de caspas e tudo, né? E aí ele olhando aquela situação, voltou e falou, irmã, olhou bem no olho dela e falou, irmã, Deus falou para mim que você tá assim por causa disso. Quando ele começou a falar, a lágrima começou a correr no rosto dela. E ele falou assim para ela, irmã, se arrependa hoje. Se arrependa hoje dessa sua atitude, desse comportamento. Aí ele orou com ela, ela conseguiu repetir as palavras, ela conseguiu se arrepender. À noite aquela irmã estava no culto com seu marido devidamente arrumado, aquela irmã devidamente arrumada, arrumaram a casa, arrumaram tudo e foram pro culto. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente no meio dos obreiros, essa questão de ciúmes, de inveja, sim, de rebeldia, de rebelião, porque tudo isso é um plano maligno. Né? E são brechas, né, que a gente abre, né? Portas que a gente abre. Uma pergunta até que vai muito de encontro com o que você falou agora, né? Como saber se uma pessoa ela está endemoniada ou se ela está apenas com uma doença emocional, com uma crise de ansiedade, burnout, não sei, várias questões aí que a gente tem hoje. Eu já presenciei já em culto que a pessoa estava tendo uma crise de ansiedade e as pessoas acharam que ela estava endemoniada. Assim, pastor, dentro do curso do Carlos Ribas, a gente faz essa distinção do que é um espírito maligno e do que é uma enfermidade, né, psicossomática ou uma enfermidade ou uma doença mental. A gente faz essa diferença. A pessoa, ela revela nos seus tratos, nos seus comportamentos já. Se é uma pessoa que ela tem uma doença já, ela revela. É necessário, antes de mais nada, você fazer um mapeamento, mas o senhor está falando de uma situação que acontece ali na hora do culto, no momento. Independente de qualquer coisa, nós vamos orar. Sim. Certo? E eu acredito num Deus que ele revela, num Deus que fala ao coração. E a gente precisa, até mesmo para esse movimento de orar, saber, porque a gente vê um erro muito grande em muitos ministérios, que é onde alguém está conduzindo ali a situação e os outros também estão falando e tal, né? Tem até uma brincadeira que o diabo ele se levanta e fala, não, o que é para mim fazer? Porque um tá falando para amarrar, outro tá falando para queimar, outro tá falando para sair, eu não sei o que é para mim fazer. Um tá entrevistando. Entendeu? Então tem toda essa questão de alguém conduzindo, mas as pessoas que estão ali ao redor, elas estão intercedendo e muitas vezes estão intercedendo pela vida do intercessor, para que Deus traga a revelação ao coração dele. E não é que Deus só vai falar com o intercessor, de repente Deus
fala com alguém que está ali junto com ele, intercedendo. E eu até digo isso, nunca vá sozinho, né? Sempre tem uma equipe de 2 ou 3, ou até mais, né? Para interceder pela situação sem expor as pessoas, porque hoje em dia tem muito essa questão do show gospel, né? Do show do endemoniamento ali, aquele cenário todo criado. Não, a gente costuma fazer isso dentro de uma sala. Se a pessoa ela cai ali no culto, a gente leva para dentro de uma sala, cara. Não tem que expor a pessoa. Sim. Porque o diabo tá envergonhando a pessoa ali, né? É uma pessoa. E assim, dentro disso, Deus revela, Deus fala no coração. Você tem um insight. É por isso que é importante a gente pedir o espírito de discernimento. Mas só para continuar, pastor, existe sim. Às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade, às vezes, né, ela tá aflorada ali na ansiedade, na depressão, porque são questões físicas, né, e psicossomáticas, talvez traga até dores no corpo, mas o diabo ele é um oportunista. Então ele vai sempre usar dessa situação para agravar situações e para continuar mantendo aquela pessoa naquela situação, né? Naquele cativeiro. Então, em qualquer questão, nós devemos orar, devemos sim, às vezes, sempre quando eu vou orar, Deus me usa para repreender espíritos malignos na vida da pessoa, e talvez a pessoa olhe e fale, espírito maligno, será que eu tenho? Não, é que às vezes, irmãos, a Bíblia vai dizer que o diabo anda ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia vai dizer que o diabo usa os seus dardos inflamados, lançando contra as nossas vidas. Então, nós precisamos sempre estar orando e repreendendo esse espírito maligno. E a gente precisa começar a diferenciar a nossa oração. Tem oração que você faz diretamente para Deus, é uma oração de intervenção, uma oração intercessória. Mas também há uma oração que você confronta diretamente no mundo espiritual. Que, pelo poder que Deus colocou sobre as nossas vidas, dando ordem, mandando o diabo bater em retirada. Então a gente precisa começar a separar essas orações também. Mas essa é a resposta, pastor. A gente precisa do discernimento espiritual, cara. Top. Precisa muito, mas dá sinais, dá para perceber. Sim. Eu tenho algo com Deus, pastor, e até mesmo quando eu tô orando, até através das lives, a minha perna ela começa a ficar arrepiada daqui para baixo. E aí é o sinal que eu sei quando tem alguma coisa... Quando há um espírito maligno, quando eu estou orando, eu sinto cheiro de cigarro, muitas das vezes cheiro de flor de cemitério, muitas das vezes eu sinto aquilo que a pessoa está sentindo, entendeu? Como dores no local. É óbvio que quando saiu dali, cara, eu já, em nome de Jesus, já repreendo toda ação no meu corpo e eu saio dali bem. Todas as vezes eu saio bem. Mas você sente que tem algo espiritual, entendeu? Algo espiritual. E eu nem tô falando, às vezes a pessoa ela vai ter sim esse problema de ansiedade, de depressão. É necessário que a gente ore, repreenda o espírito maligno e direcione essa pessoa para um tratamento específico. Porque de repente ela está descompensada ali nos seus hormônios, né? Não é demônios, é hormônio. Sim. Então ela está descompensada em alguma vitamina, algum suplemento, e ela precisa. A gente não nega essa necessidade da suplementação, da parte médica. Sim, sim. É totalmente necessário, né? É coisas que caminham junto, né? Quais são as portas que dão legalidade ao inimigo? Qual que são as portas aí que dão legalidade para uma pessoa ela estar endemoniada, para ela se tornar aí uma casa de refúgio de demônios? Assim, pastor, são perguntas complexas, eu até peço desculpa por estar se alongando nas respostas. À vontade. Legalidade, que é legal, direito legal. O diabo não é dono nem da casa dele, mas ele é um oportunista. Ele é um oportunista. E óbvio que tem situações que deixam a pessoa mais propensa a uma ação do maligno. Certo que Deus, ele pela sua misericórdia, ele é longânimo, ele é de longo ânimo. Mas o pecado, cara, o pecado nos afasta de Deus, né? E aí a Bíblia vai trazer vários tipos de pecado. Então o pecado é uma das portas para o inimigo ele agir na vida, né? Para ele agir na vida de uma pessoa, o pecado. Sim. E dentro dos pecados, pastor, eu acho que eu vou sublinhar um aqui que talvez ele, para mim, seja o que mais abre esse espaço para o inimigo trabalhar dentro das igrejas, que é a falta de perdão. A falta de perdão, cara, e assim, talvez seja até uma ignorância, porque o Pai Nosso, ele é bem claro nisso, Sim. né? Se a gente não perdoar, Deus não pode nos perdoar, Deus não nos perdoa, e a gente pede para Deus nos perdoar, assim como a gente perdoa as pessoas. Eu sei que tem questões, perdoar não é esquecer, né? Perdoar não é esquecer, a gente lembra, mas é lembrar sem dor. No curso que nós fizemos agora esse fim de semana,
foi dito algo muito sério. Perdoar não é você falar que o outro tá certo, entendeu? Perdoar não é reconhecer que você errou e o outro tá certo, não. Perdoar é você não decidir carregar aquilo para a vida, não decidir carregar aquilo para outros tipos de situações e de amizades. Então, são muitas situações, pastor, que abrem esse precedente. Eu digo-se esse porque às vezes as pessoas elas categorizam, né? Pecadinho e pecadão, né? A gente olha o homossexual e fala, ah, mas é homossexual, e aí daqui a pouco o cara tá no adultério. Qual é a diferença? Sim. Né? O cara, infelizmente, a pessoa ela tem uma fraqueza com o sexo oposto e ela vai ter que, né, se conter dentro disso, mas o cara tem uma fraqueza com uma pessoa do mesmo sexo que não é a sua companheira. Sim. Entende? Ou coisas até que a gente às vezes passa desapercebido, mas também são pecados. A religiosidade em excesso. Religiosidade em excesso. A religiosidade, porque religiosidade não é o pecado. A gente confunde muito isso. Religiosidade é religião, mas a religiosidade em excesso é algo que acaba, né, então, nos trazendo um pensamento de que não, eu só posso estar na igreja se for de terno, gravata e eu sou mais santo do que, sabe? É aí que entra o pecado, né? O julgamento, né, pastor? A comparação, o julgamento, quando você se acha mais, quando você não para de olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, entende? Então você acaba incorrendo em erros subsequentes à santidade, né? É uma cascata de situações. E aí a gente acha que só nós somos melhor, porque o meu ministério é melhor, porque... Então a gente acaba abrindo mão daquilo que o Senhor ele estipulou como até mesmo a beleza do evangelho, que é a graça, né? É o favor imerecido. Então a santidade, mas tem algo aqui, pastor, que a gente precisa deixar bem claro e nós orientamos dentro do nosso ministério, e o Senhor está aí caminhando para cuidar das nossas crianças, que é a responsabilidade dos pais. Sim. Sobre a vida dos filhos. Isso é muito sério. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar os seus pais para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. A Bíblia diz que os pais têm que ensinar os filhos no caminho que devem andar. Então, o pai é uma responsabilidade. O Senhor é pai do Brian e o Senhor tem uma responsabilidade sobre o Brian. O Brian está debaixo da sua responsabilidade, sim, debaixo da sua proteção. Então, cabe ao Senhor orar pela vida dele, interceder, repreender qualquer ação do maligno contra a vida dele. Mas eu venho de um ciclo familiar onde os nossos pais, eles nos consagravam dentro da religião que a gente veio. Então, eles nos apresentavam. E, às vezes, eles também mesmo faziam alianças apresentando as nossas vidas sem a gente saber. E aí, a gente acaba sofrendo por essa situação. Mesmo que a Bíblia diz que os filhos não sofreriam mais pelo pecado dos pais, né? Que havia o ditado que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mesmo que hoje em dia a gente tem esse livre-arbítrio, aquele que pecar, esse que vai morrer, é natural que se o Senhor hoje, que é o pai, é o cabeça da família, juntamente com a pastora Tata, se vocês ficarem ricos, o Brian ele vai receber essa, sim, herança. Mas se vocês entrarem para falência, sim, entendeu? O Brian ele vai... É um herdeiro também disso. É um herdeiro, né? É uma herança, né? É uma herança, e aí fora esse impulsionamento do diabo, do maligno, para manter essa pessoa presa nesse cativeiro, muitas das vezes mental. Pessoas com a mentalidade de escassez, né, que abrem uma oportunidade enorme para o inimigo trabalhar. Pessoas que estão longe de Deus. E quando a gente vai tratar desse tema, e ele é tão profundo assim, não daria para a gente tratar nessas poucas horas. Se eu não me engano, é o Salmo 115, que vai dizer que aqueles que adoram ídolos se tornem conforme aqueles ídolos. Então, a gente já lidou com situações diversas, sim, de pessoas que vinham de famílias a qual a família adorava um determinado ídolo, vamos chamar assim, né? Um determinado ídolo, e você via que um ciclo se repetia naquela família. Vamos dar um exemplo aqui. Ciclos de separação, ciclos de pessoas de adultério, ciclos de pessoas que não se casam dentro da família. Você olha e fala, meu, é visível. É muito grande. Ciclos de pessoas que não conseguem terminar uma faculdade, terminar algo que começou. Né? Porque, assim, o que a gente precisa entender, pastor,
o inimigo, muitas das vezes, está ali. A pessoa passou por uma situação, por uma frustração, ou até mesmo por um modo aprendido dentro de casa. Ele te leva a tomar o primeiro gole. Depois do primeiro gole, ou depois, vamos supor, eu uso algo que é bem lá no outro extremo, a pessoa que ela deu o primeiro, usou a primeira vez o crack. Cara, depois daquilo, o diabo ele não precisa mais, né, te sugestionar aquilo. Ele só vai te sugestionar novamente quando você querer quebrar aquele ciclo. Sim. Entendeu? E aí você leva para todas as outras áreas. Quando você tenta romper com aquele ciclo, aí você vai enfrentar uma batalha. Mas como você já tá ali dentro daquele ciclo, dentro daquele negócio, você já tá viciado, eu vou falar, não preciso mais gastar tanta energia. Mas quando você vai romper, aí a luta ela fica grande. E isso acontece dentro da família, né? Quando eu digo sobre o ídolo, tem algumas enfermidades também, porque geneticamente, estudando, a gente vai ver que a gente recebe uma carga genética da nossa família. Né? De repente, uma enfermidade, a diabetes, né? Diabetes é a mulher do diabo, tá? Aprendi no nome de Jesus. Né? E outras enfermidades que a gente vê se repetindo na família, muitas das vezes vem por causa de uma carga genética. Né? E a gente pode, em nome de Jesus, revogar tudo isso. Se, de repente, algum pai, algum familiar morreu com alguma enfermidade, você pode abrir mão dessa herança aí, repreender em nome de Jesus. Mas você vê que muitas situações se repetem porque a gente recebe essa carga genética. E fora a carga genética, a gente tem um meio que a gente vive. E muitas das vezes, cara, você recebeu uma carga genética, vamos colocar aqui, né, dos seus pais ali, né, e até espiritualmente da família que bebe. Aí quando você vai conviver, você convive no meio de pessoas que bebem, né? E isso representa geneticamente 20%, 30% o meio familiar, 50% é as suas decisões. Só que as suas decisões, elas vão ser conforme o meio que Tendenciosa isso. você viveu e conforme a sua genética. E aí você vai escolher amigos que bebem, entendeu? Sim. Pessoas ali que bebem, que vão fazer o seu ciclo de amizade. Eu não sei se eu tô sendo muito complexo, pastor, tá? Não, é que o tema é complexo, né? O tema é um tema que deveria ter um mês apenas falando sobre, porque por isso que a gente muito... tá no terceiro retiro e ainda tem tema para tratar. É muito complexo. Ainda tem tema e cada retiro a gente, é óbvio, vai dar uma base, mas a gente vai tratar temas diferentes. Você é nosso convidado para estar conosco dia 14, 15 e 16 de novembro. O valor eu falo que é irrisório, pastor. R$300, você sabe muito bem, não paga, a gente sempre coloca a mais no nosso bolso, porque é um propósito, é uma missão, R$300, a gente deixa a pessoa parcelar no cartão dela conforme a vontade, conforme ela quiser, né? A gente já está anunciando desde o começo do ano, já era para estar estourado, mas ainda tem pessoas que ainda não foram alcançadas, por isso nós estamos aqui, e talvez são essas pessoas que precisam estar lá nesse momento. E a gente dá 4, 5 refeições, mas é refeição mesmo. E eu faço questão, você sabe, né? 4, 5 refeições muito bem feitas, assim. A gente até fala, não precisava de tudo isso, mas o pessoal come bastante. O pessoal come. E assim, o lugar, você falar R$300, 3 dias, num lugar que ainda tem piscina, que tem campo, que tem uma infraestrutura sensacional. Então, assim, depois, quando esse vídeo, quando esse podcast estiver no ar, também a gente vai compartilhar no link lá também o site, né, para você ver o lugar que vai ser esse evento, o Instagram da igreja com todas essas informações. E assim, é extremamente importante e necessário para sua vida. E até com base nisso, P. E eu faço questão de sempre ter um churrasco ali no final, né? Porque eu acredito que é o nosso momento de comemoração. Sim. De comemoração. Mas isso. Fala aí, pastorzão. Sobre... muito nessa linha também, né? Até é importante para as pessoas entenderem também essa questão, até para o Libertos para Adorar, até para esse evento que nós fazemos, né? A pessoa que quer passar por um processo de libertação, que necessita passar por esse processo de libertação, que vê atitudes sendo repetidas através da sua genética, dos seus pais, pessoas que... como eu aprendi com o Jéssica Cardoso, né? Existe um espírito familiar ali, né? De prostituição, de adultério. Essas pessoas, qual é importante o jejum, a oração, a leitura da palavra? Qual é importante isso na vida das pessoas? Assim, é de total importância. É de total importância. Porque, igual eu falei, a casa cheia, né? A casa cheia, o jejum, quando você
consegue silenciar mesmo a voz, porque o jejum a gente precisa entender algumas coisas, a gente vai até dar um estudo Eu ia sobre até te isso. falar pra você se aprofundar nisso aí. O jejum, ele não muda Deus, ele muda a gente. Ele deixa nós mais sensíveis à voz do Senhor. Você consegue dominar a sua carne através do jejum. Você consegue determinar quem é que manda, né? Quem é que manda e você... Eu demorei muito tempo pra entender isso, que o jejum não é pra pedir algo pra Deus, é pra pedir que algo para que nós possamos ser transformados, né? É para pedir algo em nós, não pedir, eu quero um carro, eu vou jejuar por aquele carro, né? O que você pode pedir para Deus, de repente, é estratégia. Você pode pedir um carro para Deus. Né? Não há nada de errado. Pedir sim, eu falo jejum, né? O ruim é para quem perde sempre, né? E qual é o propósito? Eu acho que a gente precisa colocar o propósito. Eu posso querer um carro para Deus para poder fazer a obra de Deus, né? Sim. Então, é legal a gente parar. Mas também você pode pedir um carro para Deus para passear com a sua família. Sim. É um bom propósito? É um bom propósito. Mas a gente precisa entender que dentro desse propósito, Deus ele vai te dar estratégia. Ele vai te mostrar algumas coisas. De repente, você está pedindo um carro para Deus, mas e aí? Você sabe, mano, você consegue manter um carro? O carro tem gasolina, um carro tem gasto, um carro tem custo. Você já fez ali E a gente até vai tratar sobre isso nos próximos podcasts aí, sobre vida financeira. Mas você já fez um mapeamento da sua vida financeira? Porque senão, de repente, aquele carro que você está pedindo, em vez de ser bênção, vai ser maldição, cara. Vai ser maldição para você, vai ser maldição para sua casa, vai ser maldição para sua família. Entendeu? Eu vi... Até mesmo um humorista, ele falou, cara, não me dá um avião, que se você me dá um avião, eu tô ferrado. Porque você sabe quanto que é um dia um pátio de um avião parado lá? Combustível. Você morreu, cara. O avião é benção. Ganhou, vende, irmão. Porque senão você tá ferrado. Entendeu? Então a gente precisa entender e compreender todo esse tipo de coisa. Quantas vezes uma pessoa ela precisa passar por libertação? Você já falou sobre isso mais ou menos, mas é uma pergunta que às vezes as pessoas elas fazem aí, né? Quantos eventos, quantos momentos, assim? A gente já falou um pouco que é a vida toda, né? Sim, então, é que eu acho que essa pergunta é mais sobre, como eu já falei, né? É um processo, libertação é um processo que exige discipulado, então a gente está sempre sendo discipulado, sempre passando por um processo de libertação. Mas eu acredito que a pergunta seria um processo de endemoniamento. Quantas vezes a pessoa ela passa por um processo de endemoniamento? Né? E infelizmente tem pessoas que elas até mesmo pelo modo aprendido, por uma mentalidade, ela tá sempre... É aquela pessoa que tá sempre remoendo, sabe? Sim. Então ela tá sempre suscetível às ações do maligno. Ela vai passar muitas vezes até ela entender e até ela compreender aquilo que prende ela. E é igual eu falo, pastor, não tem como. Você chega no evangelho, você chega... Muitas das vezes, vamos colocar aqui até talvez um modo chulo de falar, chega cru, né? Chega cru e ali a pessoa ela vai precisar se encher e vai buscar. E é por isso que é importante o processo do jejum, da oração, da palavra de Deus. E ela vai passando por esse processo, né? Ela vai passando por isso. Isso é a necessidade. Valeu. E essa é a necessidade. Então a pessoa às vezes ela tá meio cru no processo. E aí ela muitas das vezes volta lá atrás. Se a mentalidade volta e ela torna suscetível de novo. Sim. E aí tem pessoas que infelizmente elas são suscetíveis mesmo. Elas são muito sensíveis. E aí o inimigo vem e manifesta mesmo. Então até ela mudar esse ciclo, até quebrar. E assim, quanto essa pessoa ela se revolveu na lama, né? Sim. Porque eu falei lá no podcast que salvação é tirar você da lama. Santificação, purificação, libertação é o processo de tirar a lama de você. Então, quanto essa pessoa ela se envolveu? Porque até hoje, até tempos atrás, eu estava orando a Deus e aí eu tive esse insight de orar e pedir perdão, até mesmo muitas das vezes pelo pecado dos meus antepassados, chorar, pedir perdão, revogar algumas heranças espirituais que eu não quero para minha vida, entendeu? Abrir mão daquilo, levar até a cruz, encravar na cruz do Calvário aquelas situações, aquelas ações. Então, todas as vezes que você vai tendo insights, que você vai levando até o altar de Deus e vai se libertando, entendeu? Então, quantas vezes for necessário. Eu digo assim para você que já caiu muitas vezes na igreja, é melhor cair na igreja do que cair lá no mundo, cair num lugar onde as pessoas não vão conseguir te dar um auxílio, te dar um suporte, né? E usar o processo de libertação, porque quem liberta é Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo, não é no nome de nenhum pastor, é o Espírito Santo. Então,
É melhor você cair lá dentro da igreja do que cair do lado de fora. Então passe pelo processo, passe ali de mão dadas com o Senhor Jesus, busque um pastor que ele vai te dar a mão e todas as vezes que você precisar. Porque eu digo isso? Porque tem pessoas que às vezes caem e ficam envergonhadas, e tem pessoas que nem querem ir com medo de cair e passar por essa vergonha, por esse constrangimento. É por isso que eu digo que às vezes as mídias sociais elas são maravilhosas, mas às vezes ela assombra. Você vai lá e vê na televisão a pessoa caindo demoniada, braço todo torto lá no chão, se arrastando. Como que a pessoa levanta depois dessa situação, cara? Sim. Como que ela levanta dessa situação e olha para todo mundo? Ela fica constrangida, né? Então a gente precisa ter mais sabedoria para conduzir esses processos aí. Mas quantas vezes for necessário, cara, a necessidade de ser liberto, de repreender espírito maligno, a gente vai fazer. É isso. Tem muitas outras perguntas, mas não temos mais tempo. Temos Deixa que aí fazer anotado outro. embaixo aí as suas perguntas, suas dúvidas, quem sabe. E se é interessante fazer outro, e aí a gente volta e faz outro. Eu ia até falar sobre isso. Deixa também nos comentários, você que está participando, além de perguntas, temas que você quer que sejam tratados no podcast da família, né? Família UnidaCast é um podcast diverso, que é para tratar sobre muitos temas, sobre temas que envolvem toda a família, desde a criança até o adolescente. E aqui a gente está falando sobre um pouco daquilo que a gente vai viver em 3 dias em novembro, né? Que é o Libertos para Adorar. E você pode participar disso de uma forma muito mais intensa, num lugar onde você vai conseguir se aprofundar muito melhor, com toda uma equipe preparada para te receber, para te acolher e para que você seja trabalhado nesse tema, né? A gente tem pessoas que já foram no primeiro, já foram no segundo. E estão indo no terceiro. Estão indo no terceiro. Gente que vem do Rio de Janeiro. Reconhecem do Rio de Janeiro. E pessoas que reconhecem que ainda tem coisas a serem transformadas. Por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. A gente vai conhecendo muitas verdades no decorrer da caminhada, que isso vai nos libertando e vai fechando as portas pro inimigo. É isso aí. Se você quer ir, deixa aí embaixo aí, fala eu quero, e a gente entra em contato com você, ou você entra em contato conosco, nós estamos aqui. Mas antes do Libertos de novembro, tem agora em agosto a nossa conferência. Você é nosso convidado, Rua Rio da Fronteira, número 532, Jardim Alvina, amém? Vem às 7 horas da noite, a gente vai estar lá com toda uma equipe preparada, mas vai ser um mover de louvor, de adoração, de palavra poderosa para transformar o nosso mindset, a nossa mente, para entender e compreender mais o mundo espiritual. E assim, pastorzão, a gente também tem o nosso ministério lá no Nações Unidas, pastor Félix, pastora Márcia estão lá na rua Paulo Patarra, número 32. É tudo família, eu amo vocês, um beijo no coração. Isso, pastor? Segue a gente no Instagram. No Instagram. Então, entra lá, Igreja Família Unida pela Graça, né? IFUPG, né? IFUPG Alvina, IFUPG Nações, tá? Entra, segue a gente lá, a gente tem a programação de cultos, todos os eventos, né? Culto de quinta, cultos aos domingos. E as orações pela internet que eu comecei agora, a gente vai pra cima, tá sendo uma benção, querido. Querido, obrigado pela tua presença, obrigado, AP, por todo o conhecimento compartilhado, obrigado aqui a esse espaço do SampaCast, obrigado a todos que participaram aqui, e é isso. Deus abençoe, fica com Deus. Deus abençoe.